Olá, alunos. Eu sou o professor Expedito, professor de matemática. Hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, a primeira parte, né, do Teorema de Pitágoras. Isso é relativo à semana 3 do PET 2, tá bem? Então, vamos falar sobre isso. O que nós vamos ter que aprender a fazer? Nós vamos ter que aprender a resolver problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade vendo retas paralelas para o secante. Mas antes de chegar nessa parte, é preciso que você saiba o Teorema de Pitágoras. Então, a aula de hoje, nós vamos chegar lá não resolver problemas, mas a aula de hoje nós vamos estar falando sobre o Teorema de Pitágoras. Então, só sobre o Teorema de Pitágoras para você aprender a fazer esse teorema. Então, vamos lá. O que você tem que saber sobre o Teorema de Pitágoras? A primeira coisa é você identificar esse tipo de triângulo. É preciso que seja um triângulo retângulo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem que ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ou seja, tem que ter um lado, né, vamos dizer, em pé e um lado deitado, fazendo 90 graus. Então, primeira coisa, que essa conta só vai funcionar para esse tipo de triângulo. Então, você não pode pegar um triângulo, por exemplo, você não pode pegar um triângulo dessa forma e tentar usar o Teorema de Pitágoras. Para esse tipo de triângulo, é um outro tipo de conta, que nós não vamos aprender aqui hoje, tá bem? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa que você tem que entender são os nomes que a gente vai usar. Então, quais os nomes que a gente vai usar? A gente vai usar o nome hipotenusa e nós vamos usar os nomes cateto. Aqui eu pus 1 e 2, mas é cateto. O que são os catetos? São justamente esses lados onde o ângulo de 90 graus forma. Então, eu tenho um cateto, tenho outro cateto, tá certo? E o terceiro lado? O terceiro lado, o que não tem o ângulo de 90 graus, ele é a hipotenusa. Então, vamos guardar. Do lado do ângulo de 90 graus é cateto. O lado que não tem 90 graus, hipotenusa. Vamos fazer um exercíciozinho só disso aí, para o nome ficar bem entendido, porque senão a gente faz todas as contas erradas. Vamos lá. Aqui eu desenhei o triângulo retângulo em várias posições, né? Virado para um lado, para o outro, justamente para a gente fazer esse exercício. Onde estão os catetos e onde está a hipotenusa? Então vamos no primeiro aqui. Primeiro, eu acho que você já, de cara em casa, fala, eu já sei onde é que está. Então vamos ver. Onde está o cateto? Aqui tem um cateto, aqui tem outro cateto. Posso chamar de cateto A, cateto B, cateto 1, cateto 2, isso não importa. Importa que você saiba que isso aqui é cateto. E o outro lado, como é que chama mesmo? Guardou o nome. Nome difícil, mas sem guardar. Como é que chama? Hipotenusa, exatamente. Então nós vamos colocar só um Hzinho aqui para não escrever muito e não embolar a tela. Então, H de hipotenusa. E nesse outro? Você já sabe quem que são os catetos, quem que é a hipotenusa? Pensou? Então vamos andar rapidinho, que eu acho que você pensa rápido. Cateto 1, cateto 2, ou cateto 1, cateto 2, tanto faz. E este lado aqui é a hipotenusa. Ok? Acertou? O próximo. Fez? Então vamos lá. Vou pôr aqui cateto, cateto, né? Como eu disse, 1 e 2 não importa. Cateto, cateto. E esse daqui é a hipotenusa. Esse lado é a hipotenusa. Tudo bem? Está acertando? O próximo. Fez? Então vamos lá. Cateto, cateto, hipotenusa. Acertou? Ótimo, espero que sim. Aqui já é para estar acertando tudo. Esse daqui. Vamos lá. Cateto, cateto, hipotenusa. Sem erro, não confundiu ninguém? Bacana. Então o último, para a gente encerrar essa conversa, cateto, cateto, hipotenusa. Espero que você tenha acertado aí pelo menos a maioria.
Mas se não acertou, tudo bem, depois você treina, não é? O exercício vai ficar na internet e a resposta está aí, você pode treinar, como eu disse, você pode colocar cateto 1, cateto 2, cateto A, cateto B, ou a letra que você quiser, só para diferenciar um do outro. Isso não importa, não tem a menor importância. Importa que você saiba quem é cateto e quem que é a hipotenusa, tá bem? E agora nós vamos falar das contas. Como é que nós vamos fazer as contas? Por isso que eu fiz questão que você entendesse lá os nomes. Como que eu faço a conta do teorema de Pitágoras? Eu faço o valor da hipotenusa elevado a 2 vai ser igual a um dos catetos, a um dos valores do cateto elevado a 2, mais o valor do outro cateto elevado a 2. Não precisa decorar, nós vamos fazer exercício, até o final da aula você vai entender tudo. É só para você começar a entender. E se eu quiser saber o valor de um cateto? O que eu preciso? O valor de um dos catetos é igual à hipotenusa elevado a 2 menos o outro cateto elevado a 2. Então, nós vamos fazer exercício agora usando o teorema de Pitágoras. E aí você vai começar a entender isso bem melhor e você vai ver que é bem facinho no final das contas. No início parece confuso, mas é fácil. Vamos lá. Determine a medida da hipotenusa. Então, por quê? Porque eu te dei um cateto e te dei outro cateto. Normalmente não precisa nem falar isso, basta ele colocar assim, ó, calcule o valor de x, pode pôr um x aqui, né? Calcule o valor de x, ou calcule o valor de h, calcule o valor de a. Não importa a letra que a pessoa coloque, importa só que você entenda. Ah, ele está pedindo para eu calcular o valor da hipotenusa. Eu coloquei h aqui para você entendendo e guardando esses nomes. Então, como que eu acho a hipotenusa? Eu acho a hipotenusa somando os dois catetos. Então, eu vou somar os dois catetos e vou elevar os dois catetos a 2. Então, ó, hipotenusa elevada a 2 é igual a 3 elevado a 2 mais 4 elevado a 2. Ou o contrário, também daria certíssimo. Como eu disse, não importa qual cateto. Importa que você saiba que tem dois e que são diferentes. 3 elevado a 2, 9. 4 elevado a 2, 16. Então, 9 mais 16, 25. E esse elevado aqui, ele vai para o lado de lá em forma de raiz. Sempre vai acontecer isso. Então, raiz de 25, 5. Lembra que quando a gente está falando de medidas, a gente sempre trabalha só com o valor positivo. Então, nesse caso aqui, não cabe você escrever menos 5, não tem distância negativa, tá certo? Então, a gente vai colocar simplesmente 5. Raiz de 5 é 5, tá bem? Então, aqui é como se esse valor aqui fosse 5. Então, o triângulo 3, 4, 5. Ó, bacana, né? Vamos para um próximo exercício. E aí, aproveitando aquele exercício, para a gente entender, você não precisava nem dessa conta. Você já viu esse triângulo que nós fizemos no exercício anterior, né, nesse exercício aqui, você sabe que aqui é 3. Então, você já sabe que esse é 3. Mas como que você acha esse 3? Como que você vai fazer esse 3? Você vai fazer hipotenusa, o cateto elevado a 2, que é o que você quer, é igual a hipotenusa elevada a 2, menos o outro cateto que você tem o valor elevado a 2. Então, vamos fazer isso. 5 elevado a 2, 25. 4 elevado a 2, 16. 25 menos 16, 9. Raiz de 9, 3. Então, é assim que achamos o valor desse cateto, que a gente até sabia, não é, do exercício anterior, 3. Ok? Então, esse cateto aqui vale 3. Vamos para um próximo exercício para você entender bem. O mesmo triângulo, só que agora está virado, como eu disse, você tem que entender as posições todas, né? Vamos lembrar aqui só um pouquinho.
isso daqui é um cateto, esse daqui já é um cateto, e aqui é a hipotenusa, lembrou? E como que eu faço quando eu quero calcular um cateto? Eu faço a hipotenusa menos o cateto lá. Então, ó, o cateto que eu quero achar elevado a 2 é igual a hipotenusa elevada a 2 menos o cateto elevado a 2. E agora nós vamos fazer a conta. 5 elevado a 2, 25. 3 elevado a 2, 9. 25 menos 9, 16. Raiz de 16, 4. Não é? Distância positiva. Então, raiz de 16, 4. Tá bem? Vamos para um próximo exercício. Determine a medida da diagonal do retângulo abaixo. E agora nós já começamos mais ou menos, né, com um probleminha que não está tão assim na cara que eu vou usar o teorema de Pitágoras. Você fala, mas como é que eu vou achar? O que é diagonal? Começa por aí. O que é diagonal? Diagonal é a linha que vai de um vértice a outro aqui, passando pela figura. Então, eu posso pensar na diagonal aqui, ó. Posso, não é? Ah, mas e a outra? Bom, você pode pensar na diagonal aqui também. Desculpa, ficou um pouco torto, né? Mas na mão não tem muito como. Posso pensar nessa diagonal, tá certo? Ah, mas vai dar o mesmo valor? Dará sim, dará o mesmo valor. Veja, se aqui é 3, esse lado aqui também é 3. Se esse lado é 4, esse lado aqui também é 4. Então, quando eu passo a diagonal nesse sentido aqui, ó, eu tenho esse lado e esse, são os catetos, né? Cateto, cateto, hipotenusa. E se eu venho para o lado de cá, eu tenho cateto, cateto e hipotenusa. Veja que eu tenho 4 e 3 e tenho 3 e 4, os valores são os mesmos. Então não faz diferença se eu pôr diagonal nesse sentido. E se eu colocar diagonal no outro sentido, eu nem preciso pensar nisso. Eu já penso que aqui é 3, aqui é 4 e essa daqui é a minha hipotenusa, né? Ou a minha diagonal. Então, vamos fazer essa continha aí. Então, a diagonal, ó, eu vou apagar aqui que eu fiz agora a mão, então ficou aí a diagonal. Então, a diagonal elevada a 2 é igual a 3 elevado a 2 mais 4 elevado a 2. Então, a diagonal aqui, ela está fazendo o papel da hipotenusa. Por isso que eu falei com você que, às vezes, o nome não importa muito. Importa mais que você entenda quem que é a hipotenusa, quem que são os catetos. Né? Porque numa figura igual a essa, vai ficar difícil se você não prestar bem atenção. Então, diagonal, né? Diagonal é 3 elevado a 2 mais 4 elevado a 2. Ok? Então, nós temos 3 elevado a 2, 9, 4 elevado a 2, 16. E 9 mais 16, 25. E raiz de 25 é 5, né? Valor positivo. Lembrando que a gente está falando de distância, isso aqui é uma distância, então sempre o valor positivo. Tá bem? Vamos para esse exemplo aqui agora. E agora? Determine a medida do lado do quadrilátero abaixo. O que ele quer dizer com isso? Que está faltando uma medida aqui, ó. Ele quer saber exatamente essa medida aqui, ó. Ele quer saber quanto é que mede esse lado. Isso daqui é muito comum acontecer quando você está fazendo loteamento ou quando você está fazendo mapa de cidade. Né? Os quarteirões, eles não são certinhos. Os quarteirões são inclinados para cá, inclinados para lá, e acontece muito isso aqui. E aí, como que a pessoa que está medindo vai achar a medida desse lado? E aí que entra a importância do teorema de Pitágoras. Mas como nós vimos aqui, nós vamos tratar disso aí. Como é que eu vou achar? Então, primeiramente, eu posso passar uma diagonal aqui, ó. E aí, eu tenho um problema. Se eu passar a diagonal aqui, eu só tenho um cateto. Eu não tenho outro cateto e não tenho a hipotenusa.
Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que achar o valor da hipotenusa. Mas como que eu acho o valor da hipotenusa? Eu tenho esses dois catetos. Então, primeiro eu vou achar o valor da hipotenusa, para depois eu achar o valor do lado. Então, muitos problemas de matemática acontecem isso. Você não acha de cara o que você quer. Eu vou riscar e vou achar. Então eu vou riscar do outro lado que eu acho. Não. Se você riscar aqui, ó, você não tem mais um triângulo com 90 graus, lembra? E o teorema de Pitágoras só funciona nos triângulos que tem 90 graus. Quando você parte o ângulo de 90 graus, você não vai ter mais um triângulo de 90 graus. Então, nesse caso, você não pode colocar qualquer diagonal. Você tem que colocar só essa diagonal. E aí você vai calcular aqui essa hipotenusa para depois calcular essa medida. Então, vamos fazer o exercício, que agora você já entendeu o exercício, nós vamos fazer. Então, vamos lá. Essa é a diagonal. Então, 18 elevado a 2 mais 24 elevado a 2 é igual a hipotenusa elevada a 2, que aqui no caso é uma diagonal. 18 elevado a 2, 324. 24 elevado a 2, 576. 324 mais 576, 900. Raiz de 900. Raiz de 900, 30. Então, eu já sei que a minha diagonal está medindo 30, não é? Se ela está medindo 30, agora eu consigo fazer o outro cateto. Então, vamos fazer o outro cateto. Vamos lá. Então, olha lá. O outro cateto. Vou deixar o 30 aqui, do lado de cá, fica mais fácil. 30 elevado a 2, né? O lado aqui, ó, esse lado, é 30 elevado a 2, que é a hipotenusa, menos o outro cateto elevado a 2, que é 25,9 elevado a 2. Fazendo essa conta de 30 elevado a 2, nós temos 900. E fazendo 25,9 elevado a 2, nós temos aí 670 e 81. 900 menos esse valor dá 229,19 e a raiz desse valor aqui vai me dar aproximadamente 15,14. Veja, contas desse tipo, às vezes é necessário calculadora. É possível fazer essas contas na mão, mas nós aqui, eu peguei esse exercício para você fazer como se fosse um engenheiro mesmo, né? Como se você estivesse medindo lá um quarteirão de uma cidade. Então, você vai usar uma calculadora para fazer essa conta. Então, é importante que você saiba fazer a conta à mão, mas é importante também que você saiba usar uma calculadora, tá bem? Então, você pode usar uma calculadora para estar fazendo essa conta aqui. Essa daqui você faz na mão e essa daqui você faz na calculadora, tá bem? Para você ir aprendendo, vendo se você está digitando certo, para ver se você está fazendo tudo legal, tudo bem feitinho, tá bom? Então, vamos passar para o próximo exercício. Determine a medida dos catetos 1, 2 e 3, então 1, 2 e 3, nos triângulos retângulos abaixo. Então, o que acontece aqui? O primeiro aqui a gente já sabe, 5 e 4, essa conta eu fiz lá no primeiro exercício, então o primeiro cateto vai dar 3, tá certo? 5 e 4, então 5 menos 4, 3. Bom, para o segundo cateto, eu já sei que essa medida aqui é 3. E sei que essa é 4 e essa é 4. Então, vou pensar, ó, 5 mais 5, 10. 4 mais 4, 8. Então, eu tenho esse pedaço medindo 10 e esse pedaço medindo 8. E fazendo a conta, eu vou achar 6. E para o terceiro cateto, nós vamos ter a mesma coisa. 4 mais 4 mais 4 e 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5 mais 5, 15. 4 mais 4 mais 4, 12. Fazendo as contas, nós vamos achar que esse terceiro cateto aqui é 9.
Então, vai ficar dessa forma cateto 1, cateto 2 e cateto 3. Espero que você tenha gostado da aula. Um forte abraço e até a próxima aula.